Olá, Mães com Propósito. Eu sou a Tainara, casada com o Felipe há 9 anos e tenho um filho lindo chamado Natan. Mas nem sempre foi fácil falar sobre isso, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Gerando em Oração. Hoje damos início a uma nova série chamada Mulheres que Geram. Essa série será de 8 palavras e vamos começar por um chamado de uma mãe que ora. Como eu gerei o meu filho antes em Deus, nos céus, e depois eu tive ele em meus braços. Mas antes de começar, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com outras mulheres que você sabe que precisam estar assistindo e vendo este vídeo, esta palavra. Hoje eu quero falar com vocês de coração aberto sobre um capítulo da minha vida que foi Deus que fez. Eu quero ter a liberdade de abrir o meu coração com você. Desde menina, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Sempre brinquei com muitas bonecas, sempre sonhei com um casamento, com um príncipe de cavalo branco. E assim o Senhor foi realizando na minha vida. E então, aproveitamos o casamento, até que depois de 4 anos chegou o momento de gerar. Chegou o momento de termos os nossos filhos. Só que eu não imaginava o que estava por vir. O Senhor tinha planos muito maiores para mim e para minha casa. E foi então que eu, assim como Ana, que viveu a dor da esterilidade e as provocações, em 1 Samuel 1,6 fala sobre as provocações que Ana recebia de Penina, que a humilhava porque o Senhor a tornou estéril. Eu também enfrentei diagnósticos e a minha Penina estava na minha mente. Depois de 4 anos de casados, depois de ter aproveitado muito o casamento, entendemos que era o momento de gerar. Aleluia, Jesus! Chegou este momento tão sonhado e esperado por mim. E aquele medo tão antigo, o diagnóstico que eu tanto temia, ele aconteceu. Descobri então a endometriose e essa notícia afetou o meu grande sonho. Em Romanos 8,28 nos lembra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sabia, mas a endometriose seria apenas uma parte do testemunho e do propósito que Deus estava escrevendo para a minha história. E eu quero começar te perguntando, existe um sonho no seu coração que ainda não nasceu? Depois dessa fase difícil de receber o diagnóstico, de entender os planos de Deus, de compreender, vieram os tão sonhados positivos. Que alegria, Jesus, poder gerar vida, ver a promessa florescendo. Quando você descobre um positivo, você começa a ter um prazo, todos aqueles sonhos que estavam na sua mente começam a ter um prazo para você colocar em prática. E tudo estava definitivamente se caminhando para isso. Mas logo depois, tudo que era vida virou luto. Eu tive perdas gestacionais. Eu não estava preparada para isso. Isso tudo me deixou sem chão. Talvez você entenda esse sentimento. Quando a casa está cheia, mas o coração está cheio de lágrimas. Houve dias em que eu não tinha palavras, em que o silêncio foi a minha melhor forma de falar com Deus. Assim como Ana, cujas palavras não saíam audíveis, não eram ouvidas por Deus. Isso está lá em 1 Samuel 1,13. Ana só falava no coração, os seus lábios se moviam, mas não saíam palavras audíveis. Eu também derramei o meu coração, a minha alma diante do Senhor, diante de tudo que eu estava passando naquele momento. A fé não é a ausência de lágrimas, a fé é a presença de Deus na lágrima. Foi nesse tempo de luto e dor que eu senti algo tremendo do Espírito Santo. Ele me pediu para escrever uma carta com os sentimentos que eu estava tendo naquele momento. Eu só não sabia quando eu iria usar isto. Mas nesse tempo eu tenho usado essa carta e gostaria de compartilhar um trecho com vocês. Eu lembro do tempo do luto, das perdas que me deixaram sem chão. As lágrimas vinham sem pedir licença. O silêncio se tornou a minha forma de falar com Deus. Eu não tinha palavras, não tinha forças. Houve dias em que evitei orar, porque não sabia o que dizer. Mas o Senhor permaneceu. Mesmo quando eu me calei, o teu amor estava ali.
me esperando. Assim como Ana declarou sua alma ao ponto de o sacerdote não compreender, em 1 Samuel 1,15 podemos ver isso, eu também estava derramando a minha alma ao Senhor. Muitas vezes as pessoas elas não entendem quando a gestação é de propósito, de fé e de guerra espiritual. E foi assim na minha vida. Mas Deus, Ele entende todo o gemido, até os que não viram palavras. Assim como está em Romanos 8,26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ali, naquele deserto, Deus me ensinou algo. Antes de gerar no meu ventre, eu precisava gerar no Espírito, em Deus. Antes de pegar no colo, eu precisaria pegar em oração, muita oração. E nesse processo, Deus me mostrou algo que também Ele fez na vida de Ana. Ele não deixou ela caminhar sozinha, porque Deus, Ele é relacional. E Ele nos cerca de pessoas que fortalecem a nossa fé. Nesse tempo eu fui realmente abraçada, levantada, erguida por mulheres intercessoras do grupo Gerando Juntas. Ali no meio da minha dor nasceu este grupo. Essas mulheres que eram Anas, que receberam seus milagres em diversas áreas, puderam estar me levantando, me sustentando e me cercando de tanto amor. Elas eram o próprio Espírito Santo, eram o próprio Deus na minha vida. Naquele dia que eu não tinha mais o que fazer, onde realmente só as lágrimas estavam comigo e o silêncio. Eu sempre recebia uma palavra, eu sempre recebia uma oração, eu sempre recebia um versículo, porque havia um propósito ali. E eu entendi realmente na prática, Eclesiastes 4:9-10. Melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro se levanta. E quantas vezes elas me levantaram. E para completar, porque Deus nunca faz nada pela metade, Ele usou uma grande amiga minha para estar indo na minha casa no meio de todo esse luto, a Ivana. Sabe aquela amiga que você sabe que quando ela falar que tem uma palavra para você, é realmente algo dos céus? Ela foi tremendamente usada pelo Espírito Santo naquela noite na minha casa. Ela não sabia de nada que eu estava passando, mas Deus, Ele sabia. E ela foi tremendamente usada para dizer: Thay, volte a sonhar, volte a gerar, volte a sonhar com os seus filhos, com as características, com quem eles vão se parecer, como serão os nomes, qual data você imagina que eles vão nascer. Traga à existência aquilo que não existe, como se já existisse. Isso é ter fé. E naquele momento, assim como Deus soprou na vida de Ana, a esperança a ouvir Eli dizer: vai em paz. A Ivana foi o Eli na minha vida, pois algo se transformou dentro de mim naquela noite. Deus me mostrou ali que Ele me via, que Ele estava no controle. E Ele sempre está no controle. E que o sonho que eu achei que estava tão distante, na verdade estava tão perto de acontecer. Ana fez um voto com Deus. O voto de Ana foi mudar a sua postura, o seu semblante e o seu futuro. Isso está em 1 Samuel 1,18. Eu também fiz o meu voto com o Senhor, de sonhar, de consagrar o meu filho ao Senhor antes de tê-lo em meus braços. A minha fé começou a mudar a forma como eu esperava naquele tempo. Não esperei no deserto. Eu estava esperando com expectativa, sem desespero. E é como se eu trocasse as lentes dos óculos que eu não uso, para mudar realmente a minha percepção do que eu estava vendo. A partir daquele momento, eu comecei a esperar o tempo do Senhor na minha vida, com muita oração, muito jejum e muita fé. Hoje, quando eu olho para tudo que eu vivi, o meu coração ele é tão grato, profundamente grato. O milagre não começou com um resultado positivo de uma gestação. O milagre ele começou quando Deus me ensinou a confiar novamente nele, naquele que tem o controle de todas as coisas. Começou quando o deserto se transformou em altar, quando as minhas lágrimas se transformaram em oração. Quero repartir o final da carta que eu escrevi ao Senhor. Eu ainda sonho, Pai, e mesmo quando as lágrimas
escorrem, o meu coração descansa no teu, com o amor de uma filha que esperou, mas não esperou sozinha. E é isso que eu quero deixar para você hoje, com uma última pergunta. Que capítulo de recomeço Deus está escrevendo na sua história? Mulher, mãe, avó, irmã, sogra, filha. Volte a sonhar, volte a gerar. Deixe que Deus te permita viver Isaías 66:9, que fala: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Seu milagre pode ainda não ter chegado nos seus braços, mas ele já pode estar sendo gerado no coração de Deus. E no tempo certo, como está lá em Abacuque 2:3, se apresse para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque certamente virá. O Senhor fará acontecer. Mães com propósito, que o Senhor te abençoe e manifeste os seus milagres no tempo dele. Até a próxima!